A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Com muita alegria, nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus, gente, para a sua vida. O vídeo de hoje está muito especial e eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração. Por isso, desde já, eu quero te pedir que você veja esse vídeo até o final, pois é um estudo que eu estou trazendo e eu dediquei tempo para poder preparar esse estudo, para trazer para você, para que a tua vida espiritual possa crescer e se desenvolver através desse estudo de hoje, né? Nós vamos estar trabalhando com alguns estudos neste canal, de alguns livros da Bíblia, de algumas cartas dos apóstolos, e hoje nós vamos trabalhar com a carta de Filemon. Nós trabalhamos no vídeo passado, 2 vídeos, nós trabalhamos com a carta de Judas. A carta de Judas está ali logo antes de Apocalipse, é um livro que na verdade, eu nunca vi pregação sobre aquele livro. Nós trouxemos um estudo, gente, excelente. Se você entrar aí no canal, você vai ver lá a carta de Judas. É só você pesquisar aí, estudo sobre o livro de Judas, com o pastor Leandro, e você vai encontrar a mensagem logo de cara. 2 vídeos, eu dividi a mensagem em 2. Só que esse aqui nós vamos trabalhar em um vídeo só. Mas antes de começarmos o estudo sobre o livro de Filemon, eu quero te pedir que você faça uma coisa. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito neste canal, que você se inscreva, que você ative o sininho de notificação, deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante demais. O seu comentário, me diga o que você achou desta mensagem. Escreva aí o seu comentário. Se você gostou, dá o seu joinha como gostei. Se não gostou também, pode dar o seu dislike. Mas que você faça alguma reação aí do que você achou desse estudo, porque assim você está ajudando o canal a ganhar engajamento, né? Então, sem mais delongas, nós vamos para o nosso estudo. O nosso estudo está excelente e pode ter certeza que você não irá se arrepender. Se o seu objetivo é um crescimento espiritual e obter conhecimento da palavra do Senhor, então você está no lugar certo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto base, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, e ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja a comunicação da tua fé seja eficaz num conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda que tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Meus irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta do próprio punho. Está lá no versículo 19, diz assim: eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. A primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta noite, eu estou gravando esse vídeo aqui à noite, que essa carta, o autor dela foi Paulo. E a igreja primitiva não levantou ninguém para discutir contra esse assunto ou para reivindicar a autoria dessa carta. Então, a igreja primitiva entende que Paulo é o autor desta carta. E nós, nos dias de hoje, nós entendemos sim que Paulo foi o autor dessa carta. E Paulo escreve essa carta para quem?
Qual a necessidade de Paulo escrever essa carta? Por que houve essa necessidade de Paulo escrever essa carta? Essa carta foi escrita por Paulo no período em que ele estava preso. Essa carta foi escrita juntamente com outras cartas, por exemplo, com Éfeso, com Filipenses e Colossenses. Essa carta foi escrita juntamente com as 3 cartas, Éfeso, Filipenses e Colossenses. Essa carta ela foi escrita no ano 60 a 62 depois de Cristo. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está em uma idade avançada. Paulo já é avançado em idade. Você pode observar que ele mesmo declara aqui, tal como sou, Paulo o velho, versículo 9. Paulo estava numa idade avançada e ele sentiu necessidade de escrever essa carta para esse homem chamado Filemon. Quem era Filemon, né? Para quem estava endereçada essa carta e por quê, nós vamos saber agora. E quem era esse homem e por que havia uma necessidade que ele recebesse essa carta. Paulo sentia com certeza desejo profundo no seu coração que esse homem recebesse essa carta. Era de extrema importância que ele recebesse essa carta. Essa carta não é uma carta comum. Eu tenho 18 anos que sirvo a Cristo e já ouvi inúmeras pregações, mas sobre a carta de Filemon, eu me lembro ter ouvido uma única pregação na cidade de Itabuna. Eu ouvi uma única pregação. E daí então eu não ouvi ninguém mais pregar sobre esta carta. Sobre a mensagem que contém essa carta, a importância dessa carta. Mas, na verdade, essa carta contém uma importância muito grande, uma relevância. Foi guiada pelo Espírito Santo, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então faz parte da Bíblia Sagrada e tem uma mensagem e nós vamos falar dela no decorrer desse vídeo. Então, eu senti necessidade de trazer um estudo sobre esta carta, uma carta escrita por Paulo e enviada a este homem chamado Filemon. Então, quem era este homem? Este homem era um homem muito rico. Nós podemos entender porque aqui no verso 2 diz: e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Nós podemos entender que esse homem, ele tinha uma igreja em sua casa. Então a casa desse homem era uma casa muito grande, a ponto da igreja se reunir na sua própria casa. A igreja de Colosso, a igreja de Colossenses, né? A igreja de Colosso reunia na casa de Filemon. Reunia na casa desse homem. Esse homem era alguém rico, que se converteu ao Evangelho de Cristo através do apóstolo Paulo em Éfeso, provavelmente na primeira viagem de Paulo a Éfeso, né, a cidade de Éfeso. Ele ali se converte ao Evangelho de Cristo através do ministério de Paulo. Então Paulo é quem ganha Filemon para Jesus Cristo. Paulo tem participação na salvação de Filemon. Então Filemon tinha uma estima muito grande pelo apóstolo Paulo. Filemon amava Paulo, tinha Paulo como apóstolo, como uma liderança sobre a sua vida. E Filemon estava com a igreja na sua casa. Era um homem de muitas posses, um homem que tinha muitas riquezas materiais e era um homem muito caridoso, né? Paulo aqui deixa claro que aqui, versículo 7. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então, Filemon era um homem dado à pregação do evangelho. Filemon era um homem de coração bondoso, que fazia caridade, né, que estava à disposição da obra de Cristo. Então era um homem de caráter, era um homem abençoado e que foi ensinado pelo apóstolo Paulo, né? Imagine aí ser ensinado pelo apóstolo Paulo. Era algo tremendo, né? E com certeza Filemon ouviu mensagens poderosas da parte do Senhor através da vida de Paulo. Paulo foi a Roma pregar o evangelho, né? Um missionário. Paulo vivia pregando de cidade em cidade, evangelizou a Ásia Menor todinha. E chegando ali, ele foi para a prisão, já velho, né? Fim da vida, talvez a sua última prisão, né? E Paulo sente necessidade de escrever essa carta. Paulo escreve essa carta por quê? Porque
Paulo estava com um homem que o estava ajudando e que Paulo encontra em Roma, e ele descobre que este homem era um escravo que estava fugindo de Filemão. O nome desse homem é Onésimo. Nós vamos ver aqui na carta, versículo 16, que diz assim, versículo 16: não já como servo, mas antes do que servo, como irmão amado, participante de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Não, vamos ver aqui, verso 8: pelo que, ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu também como sou, Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo que ele roubou Filemão e fugiu para Roma. Chegando ali em Roma, Onésimo encontra-se com Paulo, não sei como, a Bíblia não menciona como foi o encontro, como se deu esse encontro, se Paulo já o conhecia quando esteve na casa de Filemão, né, na época em que evangelizou, como é que era, e como que se deu esse encontro. Eu só sei de uma coisa, nós entendemos que Onésimo encontra com o apóstolo Paulo em Roma, e ali o apóstolo Paulo evangeliza esse escravo fugido, esse escravo que está fugindo, né? Esse escravo que está fugindo do seu senhor, rouba o seu dinheiro e foge com esse dinheiro para Roma. Paulo encontra Onésimo ali e Paulo prega para Onésimo, e Onésimo se converte ao Senhor. Onésimo se converte ali em Roma, e ali Onésimo se torna muito útil para o apóstolo Paulo. Onésimo se torna muito útil para o apóstolo Paulo, né? E Paulo passa a amar este homem como filho. Nós podemos ver aqui que Paulo ama como filho, e Paulo desejava que Onésimo ficasse com ele, servindo e ajudando, pois o apóstolo Paulo estava preso e Onésimo era de muita ajuda para ele. Só que Onésimo fugiu como ladrão, né? Um escravo que fugiu do seu senhor, levando ali os seus bens. No verso 12 e 16 ao 16 diz assim, verso 12, ó: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ele se converte em Roma. Paulo tem desejo que ele fica com ele, né? Que Onésimo fica servindo a ele, ajudando ele ali naquelas prisões que ele estava sofrendo pelo Evangelho de Cristo. Meu amado, porque o apóstolo Paulo, ele sofreu pelo Evangelho de Cristo, né? Nós podemos ver aqui nesta carta mesmo, né, que o apóstolo Paulo aqui está preso. Mesmo preso, ele não deixa de pregar o evangelho, ele não deixa de evangelizar. Mesmo passando pelas tribulações da vida, o crente não pode deixar de falar de Jesus. Aqui nós aprendemos com Paulo isso, né? Mesmo estando em um estado de dificuldade, mesmo estando em um estado de dificuldade que às vezes nós enfrentamos na vida, nós nunca podemos deixar de servir a Cristo, mesmo que pareça desfavorável o ambiente que nós estamos, né? Nós precisamos anunciar a Cristo. O apóstolo Paulo é nosso exemplo de evangelista, né? E ele ali em Roma, naquela dificuldade, ele ganha inúmeras almas para Jesus ali. E uma delas é esse escravo que estava fugindo do seu senhor, né? Ele rouba Filemão, está aqui no verso 18, né? E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevo.
e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim te serves. Sim, irmão, eu me regozijo de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Verso 18 deixa claro que ele roubou, por quê? Porque o apóstolo Paulo ele quer pagar, né? Ele quer pagar Onésimo. Olha o que ele fez, a dívida que ele tem contigo, põe na minha conta, porque eu vou pagar, né? Então aquele homem fugiu. Como era o costume de muitos, aquele homem fugiu levando bens do seu senhor, roubando com certeza dinheiro, né, para ir embora daquela situação de escravidão que ele estava vivendo. Meus irmãos, como era de costume na época, muitos escravos fugiam dos seus senhores, roubavam e fugia para tentar a sua liberdade. Onésimo fez o mesmo e foi para Roma, porque buscando um meio de se esconder. Roma era muito grande, muita gente tinha naquela cidade, era uma cidade imensa. Então ele imaginou o seguinte: eu vou fugir para Roma, ali eu vou me esconder e tentar viver uma vida de liberdade. Só que ele, né, saiu levando o que não era seu. E ali ele volta e levando o que era seu. Ele encontra o apóstolo Paulo e ele é salvo pelo ministério do apóstolo Paulo. Filemon, né, servo do Senhor, mesmo sendo servo, ele tinha ao menos um escravo. No caso aqui a carta deixa claro Onésimo como sendo escravo de Filemon. Não fala que esse homem tinha mais escravo, mas sabemos que ele, mesmo servindo a igreja de Cristo, ele tinha um escravo, né? É muito triste isso. Nós vamos parar um pouquinho para falar sobre esse assunto, porque eu acho que de suma importância, está na Bíblia, é necessário que se fale sobre esse assunto. Mesmo que ele conheceu a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, mesmo com toda a caridade e bondade que havia, que Onésimo tinha, né? Não, que Filemon tinha. Filemon ainda tinha a prática de manter essas pessoas como sendo seus escravos, porque era a coisa mais comum na época da igreja do primeiro século, né? A escravidão, que é um momento da história muito doloroso, né? Algo assim terrível, quando a gente para pensar sobre esse assunto. Onésimo conheceu Paulo em Roma, como eu já disse, e se converteu ali, e o apóstolo amou muito, né? Nós já vimos isso aqui. Onésimo não podia ficar. Por que Onésimo não podia ficar com Paulo? Paulo queria que ele ficasse, né, com ele. E por que Onésimo não podia ficar com Paulo? Porque Onésimo havia violado a lei romana. Como eu disse, né, Filemon tinha um escravo, e esse escravo era Onésimo. E Onésimo fugiu, encontrou um jeito de fugir. E Paulo faz ele voltar para o seu senhor. Talvez o estado em que ele se encontrava. Por que isso? Por que Paulo fez isso? E aqui nós precisamos entender o porquê de Paulo ter feito isso. Será que era porque Paulo apoiava a escravidão? Não, o apóstolo Paulo não apoiava a escravidão. Nós vamos ver nas suas cartas que o apóstolo Paulo, no decorrer desse estudo, você vai ver que o apóstolo Paulo não apoiava a escravidão. E a igreja de Cristo, ela teve uma grande participação na liberdade dos escravos, em tirar em tirar essa cultura, né, do ser humano, em mostrar um novo caminho, em minar a escravidão. A igreja de Cristo teve grande participação, né, em mudar essa cultura. Onésimo não podia ficar porque roubou Filemon, verso 18 nós já vimos, né? E ele havia violado a lei romana, defraudando o seu senhor. Se Onésimo ficasse ali com Paulo, com certeza ele seria caçado, porque havia caçadores de escravos, e provavelmente Onésimo seria morto. Paulo sabia que essa questão tinha de ser tratada
e resolveu mandar Onésimo de volta. Ele tinha que tratar essa questão. O apóstolo Paulo tinha que tratar essa questão. E isso aqui eu quero chamar a atenção para esta parte da mensagem, porque às vezes o homem, muitas e muitas vezes, a pessoa aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E a pessoa roubou de alguém. Tem algo de alguém dentro da sua casa, que é fruto de um roubo. Imagina uma pessoa que se converte ao Senhor, mas ela veio do mundo da criminalidade e tem algo roubado na sua casa. E ela agora segue a sua vida naturalmente, normalmente, né, espiritualmente, buscando a Deus, mas com roubo de outra pessoa em casa, e não devolve, não procura corrigir, não procura resolver aquela situação, pensa que está tudo bem. Não está bem. Quando a pessoa aceita Cristo, se ela cometer um erro, como foi o caso desse homem aqui, que roubou o seu Senhor, roubou o dinheiro do seu Senhor, com certeza esta pessoa tem que devolver, tem que arrumar um jeito. É muito complicado falar isso aqui, eu sei que é complicado às vezes, né? Mas é para muitas pessoas, porque o roubo é muito alto e é difícil a pessoa voltar, bater na porta da casa de alguém e dizer: olha, eu te roubei, estou trazendo de volta. Mas na verdade parece difícil, mas é muito gratificante, é algo muito honroso, porque a pessoa que roubou, aceitou Jesus, não pode ficar com o fruto do roubo. Eu quero dizer isso aqui, para que, e como isso é um estudo, para que a gente tenha esse entendimento. Olha, o apóstolo Paulo pega Onésimo e devolve ele para Filemon, para que ele acerte com Filemon o que ele o devia, né? Agora Paulo ajuda, né? Sabe que aquele homem não tinha condições, era um escravo, né? Era um servo necessitado mesmo, e Paulo diz o seguinte: pode pôr na minha conta o que ele está devendo. Só que o que acontece? Era muito perigoso o apóstolo Paulo mandar Onésimo de volta só. Era muito perigoso. Então o que Paulo faz? Paulo manda ele ir com um homem chamado Tíquico. Está lá no capítulo 4 de Colossenses. Vamos ver aqui, capítulo 4. É um estudo, viu, gente? Então vai demorar um pouquinho, nós vamos abrir a Bíblia. Se você está gostando do nosso estudo, já vai deixando aí o seu like. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Colossenses 7 a 9, que diz assim, ó: Tíquico, amado Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo. Olha, aqui em a carta aos Colossenses, verso 7, 8 e 9, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que está enviando Tíquico, esse nome é meio complicado de falar, Tíquico, e para dar notícia de como ele está, e com ele envia Onésimo e envia as cartas, e envia inclusive a carta de Filemon, explicando. Imagine se Onésimo chega do nada sem uma explicação. Com certeza, como era uma coisa comum a escravidão, aquele homem seria punido por Filemon naturalmente, porque era uma coisa natural, era a cultura da época. Então o apóstolo Paulo se preocupa com aquele jovem. Isso aqui eu vejo, sabe o que eu aprendo aqui também? Como deve se portar um pastor, como deve se portar um obreiro de Cristo, que tem preocupação não só com si, mas tem preocupação com as ovelhas. Este homem era ovelha do apóstolo Paulo. Na cabeça do apóstolo Paulo, a escravidão era algo abominável. Eu entendo isso, pois ele conhecia a Cristo. Mas na cabeça de Filemon, não. Filemon ainda precisava conhecer acerca do Evangelho de Cristo mais profundamente. E a cultura precisaria ser mudada. E a igreja, ela não pôde assim trabalhar muito esse tema profundamente, para não confundir as coisas e se tornar uma rebelião. Mas a igreja foi minando com os ensinamentos a escravidão. A igreja, gente, talvez as pessoas não saibam disso, mas a igreja teve uma grande
participação em mudar a cultura da escravidão. Hoje a igreja é perseguida, hoje a igreja é massacrada pela mídia, a igreja Nossa, quando nós olhamos aí como que a igreja de Cristo, ela tem sido atacada, né? Mas é porque pessoas não conhecem a história da igreja. Mas a igreja, quando eu digo a igreja, eu estou me referindo à Bíblia, à doutrina, à base, à igreja do primeiro século, o ensinamento, a base do ensinamento. Eu não estou falando de pessoas que apropriaram da igreja para o seu bel prazer. Nós sabemos que tem isso. Pessoas que apropriaram da igreja para o seu bel prazer e até para escravizar. Pessoas que se apropriaram da igreja. Não é isso. Eu estou me referindo à base do evangelho, do ensinamento de Cristo, a base do evangelho. O que acontece? A igreja mina a escravidão com seus ensinamentos. Com seus ensinamentos. Nós vamos ver isso no decorrer dessa mensagem, que a igreja mina a escravidão. Então, a igreja teve uma grande participação, os ensinamentos, a Bíblia, o Novo Testamento tem uma grande participação em mudar a cultura da escravidão no mundo. O cristianismo é a civilização do mundo, veio por meio do cristianismo. Se hoje nós temos um mundo civilizado, é por causa do cristianismo. Glória a Deus. Então era muito perigoso Paulo enviar este homem só por causa dos caçadores de escravos, né, que havia naquela época. E se o pegasse, com certeza o mataria. Ou não tinha a tecnologia que tem hoje para Paulo mandar um WhatsApp para Filemão e dizer: olha, estou aqui com um homem que te roubou, agora ele se converteu, tal, eu vou enviar ele. E não, com certeza Filemão mandou, como era de costume, as autoridades buscar o seu escravo fujão, né? Que tinha fugido, né? E com eles, Paulo mandou uma bela carta, que foi essa aqui, ao seu amigo e também sua ovelha, Filemão. No verso 15, eu acho maravilhoso aqui, Paulo faz um pedido a Filemão e diz assim, olha, verso 15, diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não haja como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Vou ler no verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não haja como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. O apóstolo Paulo pede a Filemão que receba Onésimo, que antes era um escravo, que havia fugido e roubado. Paulo pede, não ordena, Paulo pede que o receba como irmão e o perdoa, né? O perdoa. Paulo pede ele que ele recebe como irmão e que ele perdoa, não é verdade? Então, essa carta aqui era necessária. Aqui está a necessidade, porque Paulo escreve essa carta a este homem chamado de Filemão. Paulo escreve essa carta por esta necessidade, para ajudar esse homem que se converteu. E Paulo aqui pede que ele recebe como irmão. Então, só aqui nós já podemos observar que Paulo já está mudando a mentalidade desse homem acerca da escravidão. Porque dizer para um senhor, naquela época, no primeiro século da era cristã, que ele deveria receber alguém que o havia roubado e que ele entendia como sendo sua propriedade, que ele o recebesse como irmão, não era qualquer pessoa que podia falar isso para um senhor de escravo, não. Era alguém que tinha autoridade sobre ele. O apóstolo Paulo tinha uma autoridade espiritual sobre ele. Então, amados, o que nós aprendemos aqui com a carta de Filemão? Que a carta de Filemão traz
traz valiosas informações sobre a relação da igreja com o fim da escravidão. Essa carta, tem muitas pessoas que não entendem, não para estudar, né, a mensagem dessa carta, mas essa carta aqui nos traz valiosa informação sobre a relação da igreja com o fim da escravidão. Qual foi a relação da igreja? A mudança que a igreja começou a trazer na cabeça tanto dos senhores de escravo como dos escravos, né? Por quê? Porque, veja bem, eu quero que você entenda uma coisa. A escravidão estava disseminada no Império Romano. Era uma coisa natural. De acordo com a estimativa de alguns estudos, né, uma terça parte da população daquela época era escrava. Olha a quantidade. Uma terça parte da população da época era escravo, né? E era algo aceitável. Na época de Paulo era algo aceitável. As pessoas tinham como normal. As pessoas tinham como normal, né? A questão da escravidão. Os escravos haviam extinguido praticamente todo o trabalho livre. Trabalho, né? Como nós trabalhamos hoje livremente, recebemos o nosso salário. Os escravos tinham preenchido toda essa lacuna. E essas pessoas que eram livres, né, mas era pobre, que dependia do trabalho, muitos morriam de fome, viviam como mendigo. Por quê? Porque os escravos ocuparam os lugares dele. Por quê? Porque os escravos, eles eram obrigados a trabalhar sem precisar de salário. Não é que eles não precisavam, é porque os seus donos, os seus senhores, tinham eles como propriedade e como animais, né? Naquela época, por exemplo, muitos escravos eram médicos, ocupavam posição como médico, mesmo sendo escravos, músicos, professores, artistas, contadores e muito mais. Ou seja, quase todas as profissões da época eram ocupadas por escravos. Então, os escravos praticamente, né, extinguiu o trabalho livre na época do primeiro século. Quase todos os trabalhos, em resumo, era praticado pelos escravos, né? Do ponto de vista legal, agora é que eu quero que você entenda. Mesmo eles trabalhando nessas profissões, eles não recebiam salário, era escravo. Mesmo sendo médico, era escravo. Mesmo sendo professor, era escravo. Mesmo sendo músico, era escravo. Artista, contadores, trabalhadores diversos, né? Em diversas profissões, né? Ainda assim, eles eram escravos. Do ponto de vista legal, eu quero frisar um pouco acerca da escravidão aqui e você vai entender no final. Eu acho necessário, né? Porque isso houve na história da igreja. Nós precisamos entender um pouquinho aonde está a Bíblia em tudo isso, né? Do ponto de vista legal, na época do apóstolo Paulo, olha para vocês verem como que é o ser humano sem Deus. O ser humano que não conhece a palavra de Deus, ele é um bruto, ele é bárbaro, né? E como é que o homem livre via o escravo? Do ponto de vista legal, como a lei descrevia essa questão? Como era a lei da época? A lei não reconhecia o escravo como pessoa. Você sabia que na época do primeiro século, o escravo ele não era considerado uma pessoa? Gente, que coisa absurda! Não era considerado uma pessoa. Ele era propriedade do seu senhor, e como propriedade ele poderia ser comprado, herdado, trocado, tomado como pagamento de uma dívida do seu dono, vendido, dado, emprestado. Ou seja, ele não tinha voz, direito de reclamar. O escravo não tinha esse direito. Isso é muito duro, isso é terrível, isso é um mal da humanidade. Isso é um mal que a Bíblia não esconde. Isso é um mal que está claro na palavra do Senhor. Mas graças à palavra do Senhor, graças ao Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo trouxe luz ao ser humano. O seu senhor, naquela época, o senhor de escravo, como ele sentia com o seu escravo, ele entendia que o seu escravo era sua propriedade, ele podia castigar como ele bem entendesse. Às vezes, por causa de um pequeno delito, um escravo era castigado, gente, de uma forma horrenda, duramente, severamente. E ninguém podia dizer nada, e era coisa comum
botar um pelourinho, né? Acho que é pelourinho a palavra, aquele tronco de madeira onde amarrava ali o escravo, né? Então o que acontece? A pessoa era amarrada ali e era chicoteado ali e não tá tudo bem. Para as pessoas estava tudo bem, né? Ele era o dono, era a sua propriedade. Com certeza ninguém podia falar nada. Olha que coisa horrível, né? Então era assim que era na época do apóstolo Paulo. Eu quero falar isso para que você entenda por que eu estou trazendo isso aqui. Para que você entenda a situação de Filemon diante dessa história. Né? Porque quando nós observamos um texto bíblico em que tem um servo do Senhor, que tem um escravo, que tem essa prática de escravizar pessoas, talvez nos nossos dias seja algo absurdo dizer que essa pessoa era um servo de Deus. Mas eu quero que você entenda que isso era uma cultura daquela época, era a lei daquela época, e o cristianismo do primeiro século, ele não mudou de repente as coisas. Ele veio mudando as coisas com o passar da história, ele veio mudando. No ano 20, depois de Cristo, o Senado romano votou uma lei que deu os escravos o direito de ser julgado quando acusado de um crime. No ano 20, depois de Cristo, as coisas começaram a mudar no Império Romano. Por quê? Porque já o Senado, né, já vota ali uma lei que um escravo, por exemplo, que cometeu um crime, ele tinha direito a um julgamento, porque antes não tinha, não era pessoa, não era considerado pessoa. Né? O seu senhor logo punia, podia matar, podia vender, fazer o que bem entendesse. Mas aí já começa a mudar, o cristianismo já começa a pregar acerca de igualdade, né? E agora ele já tem um julgamento, ele já tem direito do julgamento, começa a mudar ali no século 20. No ano 20, século 20 não, no ano 20, né? O cristianismo, eu quero que você entenda isso, o cristianismo minou os males da escravidão, transformando os corações de senhores de escravo e dos escravos. O cristianismo, guarda esta frase e dê glória a Deus por isso. O cristianismo minou os males da escravidão, transformando o coração de senhores de escravos e dos próprios escravos, enfatizando a igualdade espiritual entre os senhores e os escravos. Talvez muitos não conhecem. Hoje, como eu já disse, nós podemos observar as pessoas do século XXI, né, a mídia, horrorizando a igreja, o cristianismo sendo atacado, mas não consegue entender o quanto o cristianismo contribuiu para a sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade moderna, uma sociedade igualitária. Aí você pode dizer, mas a sociedade não é igualitária. Então estuda no primeiro século como é que era, para vocês verem se lá tinha igualdade. Olha os nossos dias hoje e você vai ver que há igualdade. É claro que ainda precisa mudar muitas coisas, precisa melhorar muitas coisas. Mas o que acontece é que já houve, que o cristianismo vem trabalhando o ser humano desde o primeiro século, né? Aí você pode dizer, mas aonde que eu encontro isso que você está dizendo, que o cristianismo minou os males da escravidão e transformou os corações? Aonde? Nós encontramos na própria Bíblia, ensinamento. O cristianismo enfatiza a igualdade espiritual entre os senhores e os seus escravos. Nós podemos ver no mesmo texto que nós lemos aqui, no verso 16, diz assim: não já como servo, ou seja, Filemon não recebeu Onésimo como servo, como antes, né? Mais do que servo, como irmão. Paulo não chega para Filemon e diz, você não deve ter escravo, porque isso era uma cultura, ele não ia aceitar. Mas Paulo já começa a mudar a sua mentalidade, que agora aquele escravo, ele era um filho de Deus e era igual a Onésimo, a Filemon. Lembra que a lei romana não os considerava como gente, como sendo gente, ser humano? Agora Paulo começa a pregar uma outra mensagem,
ou seja, igualdade. Como irmão é igual. Aí nós vamos ver Paulo falando desse assunto lá no livro de Gálatas, na epístola de Gálatas, né? Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, o verso 28, capítulo 3, o verso 28 diz assim, ó, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha aqui Paulo colocando as duas classes de pessoas, o Senhor e o servo, na mesma posição. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo, tanto servo quanto livre. Olha o cristianismo minando a escravidão aqui, porque mudando a mentalidade, muda o homem, mudando a mentalidade. Efésios, lá no livro de Efésios capítulo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, Efésios 6:9, diz o seguinte, vamos ver do versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha para vocês verem. O cristianismo minando a escravidão. Colossenses capítulo 4, verso 1 também, para vocês verem. Vou adiantar por causa do tempo, né? Nós já temos 42 minutos de mensagem. Colossenses capítulo 4, verso 1 diz assim, analise isso aqui. Vós, senhores, fazeis o que for justo e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. O apóstolo Paulo, ele está aqui trabalhando na mente dos senhores de escravos e mudando, dizendo não, o mesmo Deus que é seu é dele, eles têm um Senhor no céu. E assim a igreja trabalha na escravidão, assim a igreja ela trabalha para mudar a cultura da escravidão. 1 Timóteo, lá no 1 Timóteo também, ó, 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, do verso 1 a 2, diz assim, todos os servos que estão debaixo do jugo estimam os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada, e os que têm senhores crentes, não os despreze por serem irmãos, antes os sirva melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, e isto ensina e exorta. Paulo aqui, ele tanto trabalha, como nós vimos nos textos anteriores, como trabalha na mente dos servos, para que ele sirva melhor, para que ele sirva com amor. Então, ele está trabalhando numa cultura que a escravidão é algo normal, então ele traz o ensinamento para a pessoa que está trabalhando, que é o escravo, a forma como trabalhar com amor, e para que o senhor do escravo, ou seja, o dono do escravo, que não é dono coisa nenhuma, né? Só porque o homem se sentia dono, que ele soubesse como tratar. E assim, no meio daquela situação, a igreja de Cristo traz assim, né? Mina assim, né? É isso que eu quero que você guarde. Mina assim os males da escravidão no decorrer da história. E para terminar nossa mensagem, para fechar nossa mensagem, qual é a chave de tudo isso aqui? A chave dessa mensagem, eu vou ler Filemão aqui, né? A chave de tudo isso aqui. Versículo 16. Vamos ler um pouquinho. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, participante de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevo, e o pagarei
para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmãos, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. O que eu vejo nesta mensagem aqui? Desculpa aqui que a leitura foi meio embaralhada aqui. Minhas vistas estão meio embaralhando aqui. Mas deu para que vocês entendam. O que eu vejo? Qual é a chave dessa mensagem aqui? A chave desta mensagem aqui é o perdão. A chave da mensagem do livro de Filemon é o perdão. Dessa carta de Paulo, toda esta chave aqui está voltada para o perdão. Aquele homem roubou o seu senhor, saiu, segundo a lei, merecia uma justa punição pela lei e a cultura da época, mas o apóstolo Paulo aqui trabalha no perdão de alguém que tinha feito algo aparentemente errado, porque o roubo é errado, mesmo ele sendo um escravo, mas o apóstolo Paulo aqui está mandando aquele homem de volta e pedindo para que aquele homem o perdoe a sua dívida, o seu erro, o seu pecado. Meu amado, nós precisamos aprender com o centro dessa mensagem, perdão. Se nós somos servos do Senhor, nós temos que aprender a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar para Filemon. Ele devia perdoar o seu servo, mesmo tendo cometido um erro, que para ele era um erro, para Filemon era um erro muito grave. Aquele escravo era digno de punição, era digno talvez até de morte segundo a lei daquela época. Mas o apóstolo Paulo está ensinando, independente de qual seja o crime, ou a dificuldade que alguém tenha cometido, ou a injustiça que alguém tenha cometido contra o crente tem que aprender uma coisa chamada perdão. Se nós não sabemos perdoar, pode ter certeza que nós não conhecemos o Senhor Jesus, que nós dizemos que conhecemos. O perdão tem que ser uma característica do cristão. A chave desta mensagem aqui, de tudo isso que foi dito aqui, é o perdão. Sabe por quê? Porque o perdão maior nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, nos perdoou de nossas ofensas, de nossos delitos, de nossos erros, de nossos pecados. Ele nos perdoou ao morrer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos esse perdão diante de Deus. Ele nos perdoou e nos deu uma nova chance. Filemon aqui está sendo, através dessa carta, pedido, pelo apóstolo Paulo a perdoar e a dar àquele homem uma nova chance. Quem fez isso conosco? Deus, através de Jesus Cristo, Jesus Cristo intermedia, nós diante de Deus, ele media, ele faz uma mediação entre o homem e Deus. É o que o apóstolo Paulo faz entre o servo e o Senhor, entre o Filemon, entre o Onésimo e Filemon, aquele servo que agora merecia a morte por ter roubado a seu senhor. O apóstolo Paulo intercede por ele e pede que ele perdoa. Quando nós olhamos isso e trazendo para a mensagem da cruz, nós entendemos que assim Jesus Cristo fez. Jesus Cristo intercede por nós, Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo trabalhou por nós diante de Deus para que nós pudéssemos ter o direito da salvação e tivéssemos o direito do perdão. Então, quando alguém te fizer um mal, perdoe. Quando alguém te fizer algo que te machucou, perdoe. Perdoe, porque perdão é a chave do Evangelho de Cristo. Perdão é a chave, é o centro. Se não houver perdão, não há cristianismo. Se não houver perdão, não há transformação. Se nós não conseguimos perdoar, como é que eu vou poder dizer que sou crente se eu não sei perdoar a pessoa que me ofende, a pessoa que me agride, a pessoa que muitas vezes faz coisa desagradável a mim? Eu tenho que entender uma coisa: se eu sou crente, eu tenho que aprender a perdoar. Sabe? Esse é o centro dessa mensagem, o perdão, amado. Se Filemon não tivesse perdoado Onésimo, ele não seria crente. Ele não poderia ter uma igreja na sua casa. Com certeza ele perdoou. Ele perdoou e recebeu aquele homem de volta, assim como Deus o havia perdoado e recebido ele na sua presença. Então, você que está vendo essa mensagem, eu quero te dizer uma coisa: o centro da mensagem de Filemon é o perdão.
é a nova oportunidade. Onésimo recebeu uma nova oportunidade de ficar bem com seu Senhor, ficar bem com a lei romana e ter uma nova chance de vida. E servir o seu Senhor, porque era uma cultura da escravidão, mas agora de forma diferente, tendo o seu Senhor como irmão, o seu Senhor tratando diferente. Não mais como um escravo, mas como um irmão. Então é isso, que Deus abençoe sua vida, que você possa estudar essa carta com profundidade, pois é uma carta muito linda, muito riquíssima para o nosso conhecimento e entendimento. Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.